Na tribuna, pelo tempo regimental, o vereador Antônio Luiz Batista, do PT. Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor prefeito municipal, demais populares que assistem a essa sessão e o povo que nos ouve e nos vê pela TV Câmara Municipal de São José. Essa Casa Legislativa, senhoras e senhores vereadores, ela foi palco, nos últimos 2 meses, de uma batalha travada, especialmente pelo vereador Carlos Acelino, que talvez poucos entenderam da população, e até esta casa não entendeu, de toda um conjunto, né, de palavreados por conta, na verdade, de um único projeto. O vereador Carlos Acelino queria saber das atas, queria conhecer das reuniões da Comissão de Finanças e Justiça para saber o que foi feito do projeto de lei protocolado em 4 de julho de 2011, que por unanimidade nas comissões, não veio a plenário, ele foi considerado, arquivado, por não cumprir os quesitos mínimos de legalidade e de constitucionalidade. Do que tratava o projeto de lei datado do dia 4 de julho de 2011? Pedi ao senhor prefeito municipal uma autorização da Câmara Municipal a alterar o orçamento, movimentar a dotação orçamentária na importância de 30 milhões de reais. Não havia no corpo do projeto, como já bem discutido, em que secretaria seria adequada esses 30 milhões e de qual dotação, de qual secretaria, de qual programa sairia os recursos para aportar nesta ou naquela secretaria. Naquela oportunidade, eu cheguei a declarar nessa tribuna, se este projeto ele fosse constitucional e legal, eu abdicaria do meu mandato. E junto à executiva do meu partido, me propus, aí no Tribunal de Contas, ir à bancada do meu partido, ir ao Ministério Público, não por uma questão de zelo, mas por uma questão de respeito nesta casa. A nós não é dado o direito de saber da lei e fazer errado. Pode não ter nenhum, e não há aqui nenhum indício, não há aqui nenhum objetivo de colocar sob suspeição obras, nada. Aqui estamos tratando de movimentação de orçamento. Tira de um lado, põe para outro, não estamos falando em dinheiro, estamos falando em dotação orçamentária, que é diferente de recurso financeiro, a gente bem sabe. Pois bem, o prefeito tomou uma iniciativa correta agora na semana passada, no dia 24, de esquecer este projeto e de pedir uma alteração do orçamento, não mais na ordem de 30 milhões, mas na ordem aqui, se não me falha a memória, pode chegar a 50 milhões. E esta casa, desta tribuna, nunca nenhum vereador disse que era contra fazer alteração de orçamento, nem de 30, nem de 20, nem de 10, nem de 1, nem de 100, se necessário fosse. Desde que nós saibamos qual a secretaria que vai perder a dotação orçamentária, qual o programa que não vai ser executado e para onde vai ser aportado esse recurso. Por exemplo, havia no orçamento uma dotação orçamentária para a construção do aeroporto aqui para investir no aeroporto, né? No Aeroclube, desculpe, que é particular, mas poderia haver necessidade de subvenção, autorização. O prefeito agora entendeu que esse recurso não vai mais e vai levar para uma outra dotação. O que eu quero dizer com isso, sem entrar aqui no mérito, sem analisar item por item, que o vereador Carlos Acelino chegou a um ponto de ficar doente, chegou ao ponto de se estressar para batalhar por este projeto. E agora vai ter que votar conosco e discutir conosco este aqui. Sem entrar no mérito, está dito aqui, sai 4 milhões. Entra 4 milhões e 300 mil para a Secretaria da Educação, implantação e ampliação de reforma de equipamentos do Centro de Educação Infantil, e sai, de onde vem o recurso? O recurso vem os 4 milhões e 300 mil reais, ele vem da alienação de bens móveis. Nós temos aqui, aumenta o crédito adicional especial de 2 milhões e 200 para a Secretaria de Infraestrutura, no programa Tapete Preto, e sai de onde? Sai 2 milhões e 200 de recurso de alienação de bens imóveis.
mais 3 milhões de créditos especiais para aumentar a dotação na Secretaria de Educação, e sai também recurso na alienação de bens móveis e imóveis. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, implantação de centros empresariais, 1 milhão, vai ampliar, vai aumentar, e diz de onde sai. É isso que nós precisamos, só. Saber de onde tira, saber para onde vai, para verificar quais são as prioridades, inclusive, do Executivo, e perceber se essa casa tem um mínimo de acompanhamento para os vereadores que tiverem o interesse de acompanhar. Ninguém é obrigado mas isso é o que determina a lei. Então, o que eu quero dizer é que toda aquela iniciativa do vereador Carlos Acilino caiu por terra. Porque não estava em discussão outros projetos. Porque nenhum projeto foi arquivado na Comissão de Justiça, se não fosse, a não ser esse. Era este que estava em discussão. Então se travou uma discussão inócua, com perturbação deste plenário, com acusações e atritos pessoais, que desmereceram, inclusive, a nossa Câmara perante a opinião pública, porque ninguém estava sabendo exatamente o que estava acontecendo. E agora vem o projeto dentro da legalidade. Quanto ao mérito, podemos depois discuti-lo, divergi-lo, não concordar, achar que este programa devia ser mantido contra aquilo que vai ser adicionado. Mas esta é a situação. Ouço o vereador. Obrigado, vereador. Adriano, por favor. Nobre vereador, eu quero vir em defesa ao companheiro Carlos Acilino, no seguinte aspecto. Naquele momento, ele não discutia e não questionava o projeto em si. Ele estava questionando a forma que levou o projeto a ser arquivado. O que ele estava discutindo, e aí eu não achei que a discussão foi inócua, em função da discussão dele era de não concordar da forma que o parecer foi feito. Ora, o regimento fala que para ser arquivado, o projeto tem que receber a negativa das comissões de méritos. E, no ponto de vista do vereador naquele momento, ele recebia apenas o parecer da Comissão de Justiça. E ele não aceitava que a simples assinatura das demais comissões pudesse ser considerado como um parecer. Então, a discussão, talvez a forma que foi levada a discussão não tenha sido a mais adequada. Eu acho que não também. Vereador. Porém, 2 minutos. Eu acredito que ele não estava questionando o teor da matéria, e sim a forma que foi utilizada para arquivá-lo. Vereador, pode dar qualquer explicação. Os jornais de 2 semanas atrás davam conta que esta Casa Legislativa vetou projetos impedindo que o prefeito investisse 30 milhões em obras. Essa foi a tônica dos jornais. E essa era a tônica do vereador Carlos Acilino. E que não era verdade. Porque o projeto, ele não tinha base legal. E agora está aqui o projeto. E eu digo para os senhores, segunda-feira, se o projeto vir, se não houver nenhum contratempo em relação àquilo que eu acho de correto a nível de obras, vai ter o meu parecer. Acho que nós devemos voltar na segunda, terça, quarta ou quinta. Mas não pode ser no afogadilho, nem pode ser em tom provocativo. Desculpe, o senhor prefeito está aqui nessa sessão, este projeto era em tom provocativo, e que só desmereceu a bancada, aos senhores, que não tinham base legal de subir à tribuna para defendê-lo. Não é que não tem condições, porque não sustentariam este projeto perante o Ministério Público, não sustentariam este projeto perante o Tribunal de Contas do Estado. E eu propus ao vereador, presidente, contrate um parecer do Flávio Cruz, professor emérito da Universidade Federal de Contabilidade Pública, para ver o que ele vai dizer. Não pode. Não se pode, ao ter conhecimento de causa mínima, assinar desta forma, porque passa a ser um cheque em branco. O prefeito não precisa disso. A sua bancada não precisa disso. E os demais vereadores também não precisam disso. A travar uma discussão inócua que não chega a lugar nenhum, e este projeto aqui, se viesse no mês de julho, no dia 4 de julho, antes do recesso, antes do início do recesso, ele já estaria sido discutido e vindo à votação. Se vai ser aprovado ou não vai ser aprovado, a gente não pode antecipar o voto de ninguém, mas ele já teria sido, pelo menos, eximido de qualquer problema, de qualquer desenlace. Então, quando a gente precisa, faça o correto para que essa casa possa ter condições de não travar discussões como foi no governo anterior com o ex-prefeito Fernando Elias. Discussões inócuas em que ele não ganhou.
Ele não ganhou. E muito menos a população ganhou, porque nem a população estava em debate naquele momento, como era aquela situação toda de corda para lá, e gente para cá, e caravana não sei para onde, que ninguém levou. Então, acho que vamos ser mais serenos da próxima vez e discutir primeiro as questões de legalidade e também discutir o mérito. E no mérito a gente vai discutir este projeto na segunda, terça ou quarta-feira, quando vier o parecer das comissões, e não é os vereadores de oposição em situação que votam, são 3 vereadores que votam na Comissão de Justiça e mais 3 vereadores que votam na Comissão de Finanças. Lá não está oposição e situação. Situação e oposição e vereadores, é aqui que a discussão ocorre de mérito de fato. Então, para mim, está encerrado esse assunto do orçamento, agora tenhamos um pouco mais de responsabilidade, de preocupação, inclusive com os senhores e senhoras vereadoras, que não pode ser colocado contra a parede, na situação que colocaram. Inclusive, acho que o vereador Carlos Acilino, a sua ausência, se deve, inclusive, e deve uma explicação. O vereador Carlos Acilino deve explicar que tanto que queria de atas, que eu entendo que já devia ter sido fornecido, porque não vai fazer nada. Ele queria trazer o projeto de 30 milhões para cá. E agora são 50 milhões que nós estamos discutindo. Vai ser votado.